A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estudar nossa segunda lição do segundo trimestre, que é o sal da terra e a luz do mundo. Esta lição é tremenda, irmãos. Estaremos estudando o caráter dos discípulos de Jesus. Estaremos estudando sobre as duas metáforas que representam bem melhor aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que representa de verdade, de fato, os verdadeiros discípulos de Jesus. Aqueles que não se conformam com este mundo, aqueles que não se conformam com esta podridão que está este mundo. E estudaremos a segunda lição da nossa EBD, o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. E o texto desta segunda lição se encontra em Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16, onde está escrito: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, no velador, para que ilumine a todos que estão dentro da casa. Da mesma forma, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Irmãos, vejam, o nosso texto áureo da segunda lição diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Jesus não disse: vocês serão o sal da terra, vocês serão a luz do mundo. Não, ele disse: é uma responsabilidade. Vocês serão, não, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Vocês é o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Glória a Deus. Vamos ao sal da terra. Vamos primeiro tratar com o sal da terra. Jesus usou duas metáforas, a do sal e a da luz, que melhor representam os seus discípulos, o caráter dos seus discípulos. Por que o sal? Porque Jesus usou o sal. Porque o sal, meus amados irmãos, nós sabemos que o sal da terra, ele tem que dar sabor. Definição: sal é uma porção branca. Nós sabemos. Definição do sal: sal aparece como uma substância branca. E o que faz o sal de tão importante? A importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, né? O sal tem a função de dar sabor. Então, o crente verdadeiro, o discípulo de Jesus, tem que dar sabor. Colossenses capítulo de número 4, versículo 6 diz: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Vejam bem, irmãos, a primeira função do sal aqui na lição é o sabor. Se você fizer uma comida maravilhosa, se você fizer uma comida perfeita, mas se ela não tiver sal, ela não vai ter sabor. Você pode assar uma carne maravilhosa, uma carne perfeita, uma picanha, um contrafilé, uma fraldinha. Se você não temperar no ponto certo, não terá sabor. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal. Agradável, irmãos, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. A função do sal é dar sabor. Por isso que Jesus disse no versículo 13 de Mateus: vós sois o sal da terra, vocês são o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta. E aqui, para nada mais presta, refere-se, né, a uma pessoa que tornou-se louca, a uma pessoa que tornou-se
louca, uma pessoa que tornou-se tola, uma pessoa sem sal. Nós costumamos dizer, fulano é sem sal, é sem graça. Então o sal, ele dá sabor. E o sabor que o sal dá é agradável ao nosso paladar. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Você é o sal da terra. Você tem que ser o sal da terra. Aqui no primeiro tópico, no número 3, diz que o cristão como sal. Como cristãos devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Portanto, disse o apóstolo Paulo, rogo-vos pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo. Um crente sal não se conforma com este mundo podre. Um crente sal não se conforma com este mundo de podridão. Como sal, qual é a outra função do sal, além de dar sabor? Conservar, irmãos. O sal conserva. O sal tempera, dá sabor. O sal conserva. Então nós, como cristãos verdadeiros, temos que ser sal da terra. Porque o sal conserva. O sal dá sabor. O sal dá sabor aos alimentos. E este mundo podre precisa dos verdadeiros homens, das verdadeiras mulheres de Deus como sal, para que abram os seus potinhos de sal, para que abram, na verdade, os saleiros e comece a influenciar. Porque outra característica do sal é que ele influencia em silêncio. Ele é a menor porção da comida, ele é a menor porção na panela, mas ele influencia todo o alimento. Seja sal da terra, porque se o sal tornar-se insípido, ele torna-se louco, porque se o sal se tornar-se insípido, ele torna-se insensato. E o Senhor nos chamou para que nós sejamos sal da terra. Irmãos, o cristão verdadeiro tem que ter o espírito temperado, a alma temperada, para que possa influenciar. Um verdadeiro cristão não se deixará influenciar, mas influenciará com sal e dar uma resposta agradável a quem precisar ouvir. Vamos agora para a luz. A outra metáfora é a luz. E o Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Crente é visto aonde ele chegar. Aprenda isso. Crente é visto aonde ele chegar, porque ele é luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Crente não anda em trevas. Aquele que diz, o livro de João, a carta de João, a primeira carta, diz no capítulo 1, lá está escrito: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, está em trevas e não sabe para onde vai. E no mesmo capítulo, no versículo 7, diz que Deus é luz e que está na luz. Se andarmos na luz, como na luz Deus está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por quê que Deus é luz e está na luz? Paulo chega a dizer assim: e aquele que tem ele só a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum homem nunca viu nem pode ver, a ele seja glória, honra, poder sempre eterno. Amém. Deus está na luz, ele habita na luz inacessível, e no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas o que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra do Senhor, o testemunho de João? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito
se fez. Vejam bem agora, irmãos, vejam bem o que está escrito. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a vida dos homens. Ele era a vida dos homens. Ele era a luz. E a luz era a vida dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram. Por quê? Porque a luz é Cristo. Nele estava a vida, e a vida ela era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela, porque ela é Jesus, a luz é Jesus, ele é a luz do mundo. E continua o texto dizendo: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele, presta atenção, não era a luz, mas veio como testemunha para testificar da luz. A luz verdadeira estava vindo ao mundo. Verso 9, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Glória a Deus. Por isso ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a nossa luz. Nós devemos ser luz. Crente verdadeiro é como uma cidade edificada sobre um monte. Quando a gente está viajando e a gente está chegando em uma cidade que a gente sobe um monte, ou que a cidade é sobre um monte, a gente vê aquela cidade, porque crente é visto. Crente influencia, e você é a luz do mundo. Jesus não te comprou com o sangue dele para você ser aceso e ser colocado debaixo de um alqueire, debaixo de uma vasilha, mas ele comprou você com o sangue dele para que você estivesse no velador, e no velador você iluminasse a todos que estão dentro da sua casa. E todos que estão dentro da sua casa vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O que me chama a atenção, meus amados irmãos, é o que está escrito em João, capítulo 3, quando Jesus trava diálogo com Nicodemos. Quando ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todo aquele que nele crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, presta atenção: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está escrito, meus amados irmãos, no livro de João, no verso 19. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, a fim de que as suas obras não sejam reprovadas. Mas todo aquele que vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Crente de verdade vem para a luz. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 5, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Crente é luz, irmãos. Crente tem que dar testemunho. Crente tem que andar na luz como Deus está na luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, todo aquele que me segue não anda em trevas. Onde você chegar, você tem que irradiar a luz de Jesus. Vamos ver aqui na revista o que diz aqui no tópico de número 3. No número 1 diz assim: o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de darmos testemunho publicamente é preciso renovar o homem interior. E no número 2 diz: como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados, você foi chamado a andar na luz, como na luz Deus está. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz, que reflete sob sua
palavra. O que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra do Senhor? O que diz a palavra do Todo-Poderoso? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu ministério. Seja sal da terra, seja luz do mundo. Seja sal da terra, seja luz do mundo. Deus abençoe a você e a sua família. Que Deus abençoe a sua vida através desse resumo da segunda lição da escola bíblica desse segundo trimestre. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja sal da terra, seja luz do mundo. Amém.